Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, trazendo mais uma reflexão para o canal Umbanda Simples e hoje o nosso tema é Médium Esponja. Se você quiser ouvir outras reflexões, acessa youtube.com/Umbanda Simples. Lembre-se de se inscrever, ativar o sininho de notificações e nos ajude compartilhando para que esses conteúdos possam chegar a mais pessoas, tranquilo? Muito bem, antes de nós começarmos, um recadinho rápido. Se você quiser comprar o curso básico de Umbanda, versão impressa, aqui na descrição do vídeo você encontra o link, basta clicar e comprar o seu, tranquilo? Então vamos lá. Bom, com muita frequência eu vejo pessoas postando nos grupos de espiritualidade, nos grupos de Umbanda, nos grupos espíritas, dizendo que elas são médium esponja. E basicamente o que essas pessoas reclamam é que elas absorvem as energias ruins das pessoas e não sabem lidar com isso, então procuram esses grupos querendo saber o que elas podem fazer para resolver este problema. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, não existe isso de médium esponja. Esse é um termo popular que tem surgido nos últimos anos e que faz referência a um problema antigo e bastante conhecido dos estudiosos da mediunidade. O que essa pessoa chama de esponja, na verdade, se chama desequilíbrio. Desequilíbrio mental, desequilíbrio emocional, desequilíbrio espiritual. Não existe nenhuma mediunidade cujo propósito é absorver coisas dos outros. Isso aí a gente vê na ficção, no X-Men, mas não na mediunidade. Então não tem nem razão para que isso exista. Então eu vou ter uma mediunidade que vou sugar coisa ruim dos outros, eu vou ser um aspirador mediúnico. Isso não faz sentido e tornaria a vida da pessoa um verdadeiro inferno, concorda? Então a questão não é essa. O que acontece é o seguinte: existem algumas pessoas que são mais sensíveis às energias, energias dos locais, energias das pessoas, etc. A essas pessoas nós damos o nome de médiums sensitivos. Então, a sensibilidade mediúnica, que é a capacidade de sentir a energia dos locais, das pessoas, da presença dos espíritos, etc., é uma faculdade mediúnica básica, bastante comum na humanidade. A maioria dos médiuns, por exemplo, de incorporação, também tem, em algum grau, essa sensibilidade. O que acontece é que tem algumas pessoas que essa sensibilidade ela é tão exacerbada que ela se torna, então, a mediunidade preponderante naquela pessoa. Não é a incorporação, por exemplo, ou a psicografia ou a evidência, é a sua sensibilidade ou sensitividade, capacidade de sentir a energia. E aí é que vem o X da questão. Ninguém é esponja de nada. O que de fato acontece é que se o médium sensitivo estiver desequilibrado, então ele vai se sintonizar com as energias ruins ao seu redor. Ele não está absorvendo nada, não existe essa mediunidade esponja. O que existe é um desequilíbrio que faz com que a sua própria energia busque ao seu redor energias semelhantes à dele próprio. É o processo de sintonia vibratória. O médium sensitivo é como um termômetro, só que o termômetro registra variação de temperatura. O médium sensitivo registra variações energéticas. O médium sensitivo equilibrado, ele sente, mas ele não pega. Entendem a diferença? Ele entra, por exemplo, numa casa pesada e ele diz, nossa, a energia aqui está pesada, mas ele sai e ele sai limpo. Por quê? Porque ele está equilibrado. A energia dele não foi ao encontro daquela energia ruim.
A energia dele não foi buscar aquela energia ruim para ele. Esta é a diferença. Então, o que se chama de esponja, na verdade, é desequilíbrio. Desequilíbrio mental, desequilíbrio emocional ou desequilíbrio espiritual. Existe alguma coisa, ou na mente da pessoa, ou na sua vida emocional, ou na sua espiritualidade que está desequilibrada, fazendo com que ela penda para essas energias densas, energias ruins, etc. Então, este é o ponto. Agora, curiosamente, quando as pessoas procuram esses grupos para pedir ajuda em relação a isso, o povo responde as coisas mais absurdas. E digo isso sem pretensão de posse da verdade, mas, sabe, chega a dar pena. Olha só, eu vi um grupo hoje em que esse assunto foi colocado, e daí que eu tirei inspiração para gravar essa reflexão, de pessoas recomendando colocar esparadrapo no umbigo. Gente, que poder mágico é esse do esparadrapo? Um dia até eu vou fazer uma reflexão só disso, então não vou entrar muito a fundo nisso. Gente recomendando usar determinados tipos de pedra, gente falando para essa pessoa aprender a transmutar essas energias, que a missão dela é essa mesmo. Então, assim, são orientações sem pé nem cabeça. Eu até acredito que são colocadas com o propósito de ajudar, mas não tem fundamentação, não tem orientação. Então, assim, tinha que ter mais bom senso para quem fosse responder essas coisas nos grupos, né? O pessoal fala muita besteira e confunde ainda mais a cabeça da pessoa. Nesse tópico em específico, tinha 28 respostas e nenhuma sequer chegava perto do problema. E qual é o problema? A própria pessoa. Então, quem se sinta uma esponja deve refletir sobre a sua conduta, sobre o seu comportamento, sobre os seus pensamentos, sobre os seus sentimentos. E se essa pessoa fizer isso de maneira honesta, ela vai verificar em que ponto ela está errando. Porque às vezes ela está pensando muita coisa ruim durante o dia, às vezes ela está com mágoa no coração, está com raiva de alguém. Enfim, tem alguma coisa que não está bem. E isso que não está bem coloca essa pessoa ao encontro das energias ruins ao redor. Aí ela se sente uma esponja. Mas na verdade ela está apenas e tão somente desequilibrada. Se essas pessoas que se dizem médiums esponja conhecerem um sensitivo que é firme, correto, que se esforça, que ora, que tem a sua espiritualidade bem desenvolvida, sadia, eles veriam que essas pessoas não ficam sentindo coisas ruins e pegando para si. Elas sentem, mas nada levam. Por quê? Porque estão equilibradas. Então, se você que está me ouvindo é um desses médium esponja, ou conhece alguém que vive se lamentando que é um médium esponja, que não aguenta mais pegar as energias ruins dos outros, mostre essa reflexão. Talvez a pessoa não concorde comigo, mas talvez a partir dessas coisas que eu disse, ela comece a analisar, comece a refletir e, quem sabe, ela encontra uma saída para esse problema que, sim, é aflitivo, é sofrido, mas não é necessário. Vou parando por aqui. Um abraço. Até a próxima.